a energia ainda está em expansão, em evolução. Enquanto tiver a primeira lei da termodinâmica em vigência, não pode, em hipótese alguma, haver de jeito nenhum evolução, porque a quantidade total de energia é sempre a mesma. Não está havendo produção de energia, nem evolução de energia. Portanto, o postulado evolucionista é diametralmente oposto ao que diz a primeira lei da termodinâmica. Agora vamos submeter o postulado criacionista dentro da primeira lei da termodinâmica. Deus fez todas as coisas completas e acabadas. Perfeito. A quantidade de energia é sempre a mesma. Deus fez todas as coisas completas e acabadas. Não há nenhuma discrepância entre a afirmação criacionista e a primeira lei da termodinâmica. A terceira, que é a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Toda a desordem que pode haver em um sistema altamente complexo tende a fazer com que esse sistema caminhe de maneira decrescente. Toda a natureza está em descendência. O que é que os evolucionistas dizem? Que o universo caminha de níveis desorganizados para níveis cada vez mais organizados. É totalmente contrário à segunda lei da termodinâmica. A lei diz que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. É descendente, não ascendente. A evolução diz ao contrário, que o universo caminha de níveis desorganizados para mais organizados. Enquanto houver a segunda lei da termodinâmica, não pode haver evolução. E o que tem a ver a segunda lei da termodinâmica com o postulado criacionista? Deus fez todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. Quando o pecado entrou no mundo, desarrumou o sistema. Perfeito. Perfeitíssimo. Por isso que o universo caminha de níveis organizados para mais desorganizados. Porque Deus fez tudo completo e perfeito. Quando o pecado entrou no mundo, desorganizou o sistema. Está perfeitamente de acordo com os criacionistas, a segunda lei da termodinâmica. E a quarta lei, e essa lei, ela é aceita em todos os campos da ciência. É a lei da causa e do efeito. Sabe o que é que diz essa lei? Que nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. O efeito não pode ser maior do que a causa. Nenhum efeito pode ser maior do que a causa. Essa é uma lei aceita em todos os campos da ciência. O efeito sempre tem que ser menor do que a causa. Vamos ver o que a evolução diz. Matéria inanimada, causa. Vidas mais complexas, como eu e você, efeito. Não pode. Matéria inanimada, menos complexas do que a vida que eu e você, que nós temos, do ser humano. Impossível. O efeito não pode ser maior do que a causa. O postulado evolucionista bate de frente com a lei da causa e efeito. O efeito não pode ser melhor e superior à causa. Agora vamos submeter ao postulado criacionista. Deus, grande, tremendo, onipotente, onisciente, eterno, cria o homem, um ser com suas limitações.
Deus causa maior do que o homem, efeito. Está perfeito. Está perfeito. Deus a causa maior do que o homem, efeito. O postulado criacionista está de acordo com a quarta lei que eu acabo de dizer, a lei da causa e efeito. É de goleada, meu irmão. Não deram para fazer nenhum golzinho. O que eu acho interessante são algumas considerações nessa quarta lei que diz assim: a causa primeira do espaço infinito, vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. Escuta isso. Vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. A causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. A causa primeira da energia ilimitada tem que ser onipotente. A causa primeira das inter-relações universais tem que ser onipresente. A causa primeira das complexidades infinitas tem que ser onisciente. A causa primeira dos valores morais tem que ser moral. A causa primeira dos valores espirituais tem que ser espiritual. A causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. E a causa primeira da vida tem que ser viva. Isso está para a matéria ou para um Deus grande, tremendo e poderoso? Você quer ver outras duas considerações do que dizem os evolucionistas e os criacionistas? Olha o que dizem os criacionistas. Cada um segundo a sua espécie. Gato só pode dar gato, cachorro só pode dar cachorro. Se você tentar cruzar espécies diferentes, o ser que nascer, o produto que nascer do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é uma afirmativa científica. Cada um segundo a sua espécie. O que é que dizem os evolucionistas? De que a partir da matéria inorgânica, sabe, por uma questão de escolha natural, obra do acaso, através de mutações, seleção natural, através de transmutação de espécies, se chegaram às formas de vidas mais complexas. E Darwin, o pai da evolução, em seu livro A Origem das Espécies, ele declara que os registros fósseis vão poder dizer que realmente houve uma evolução de espécies e que o homem e o macaco são originários de um mesmo ser, de um mesmo ancestral. O que são os fósseis? Os fósseis são plantas e animais soterrados e depois de muitos e muitos e muitos anos são sedimentados e transformados em rocha. A primeira bomba do registro fóssil na teoria da evolução é a seguinte: se houvesse evolução, escute bem, se houvesse evolução, o registro fóssil teria que ser assim: formas de vidas menos complexas, mais antigas do que formas de vida mais complexas. Você está entendendo? Houve evolução? Evolução fala de crescimento, de desenvolvimento. Significa que o que é menos desenvolvido tem que ser mais antigo do que é mais desenvolvido. Entenderam? Entendeu, irmão? Perfeito? Formas de vida menos complexas têm que ser mais antigas do que forma de vida mais complexa. Só que o registro fóssil mostra formas de vida mais complexas, mais antigas do que formas de vida menos complexas. Está errado. Se houvesse evolução, não podia o registro fóssil apresentar isso. Teria que apresentar numa escala ascendente, do menos complexo para o mais complexo, mas o registro fóssil não apresenta isso não. Apresenta o mais complexo primeiro do que menos complexo. Essa é a primeira fumada
em cima deles. A primeira bomba do registro fóssil. Uma outra colocação acerca do registro fóssil é que vidas complexas aparecem de maneira abrupta, total, dentro do registro fóssil. Não podia aparecer. Teria que aparecer alguma coisa menos complexa, perto da complexa, para ela vir depois, mas ela aparece. E outra coisa que é interessante, se há evolução, tem que haver as formas transicionais, isto é, as espécies de transição. Não existe no registro fóssil. Não tem formas de transição entre metazoários, entre protozoários e metazoários invertebrados. Não tem. Não tem formas de transição entre invertebrados e vertebrados. Não tem formas de transição entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis e mamíferos. Não existe espécie em transição entre essas categorias. As mesmas lacunas do registro fóssil são as mesmas lacunas encontradas na vida hoje. Você não tem hoje no mundo uma forma, uma espécie de transição entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis e mamíferos. Não existe. A mesma lacuna que existe na vida hoje é a mesma lacuna que está lá no registro fóssil. Cadê a evolução? E dos símios? Primata, homem macaco. Já viu as fotos? Aparece um cara assim primeiro, depois assim, depois assim e depois assim. Uma filhinha, já viu essas fotos na televisão ou em livro? Parece um cara com cara de macaco. Aí ele vai, né? Parece ele dobrado. Aí ele vai ficando em pé, ficando em pé, ficando em pé, até chegar no homem moderno. Os dois fósseis mais completos que foram achados, eu vou dizer aqui no português. O nome no português que fica mais fácil, até para mim. Não é nem para você. É chamado do homem de Neandertal. Estou certo, Vicente? Não é isso mesmo? É chamado homem de Neandertal. É o seguinte, foram achados fósseis, são os mais completos. Durante muito tempo se pensava que ele era o primeiro símio, o primeiro primata da escala evolutiva. Mais tarde se descobriu que ele era tão humano como qualquer um de nós, que a única diferença é que ele sofria de raquitismo. Só isso. Depois, ainda teve um detalhe. Mais tarde descobriram esqueleto humano, como eu e você, mais antigo do que esse. Aí acabou de chutar o balde. O outro fóssil encontrado é chamado homem de Cro-Magnon. Mais bem dotado e mais forte do que o homem moderno. Com uma capacidade cerebral maior do que o homem moderno. Cadê a evolução, meu filho? Onde é que ela está? Fósseis lá de trás de homens antigos com uma estrutura e uma estatura mais forte do que o homem de hoje. Como é que pode? O homem de hoje tem que ser mais forte do que o do passado se houvesse evolução. Agora, e não tem nada de símio, não tem nada de primata, não tem nada de homem macaco. Agora, depois disso aí, meu filho, os fragmentos encontrados deram lugar a fraude.